Imagine uma rua comum. Agora responda, essa rua foi projetada para quem? Para os carros, ônibus, pedestres, ciclistas ou para todos eles ao mesmo tempo? Durante décadas, nossas cidades foram planejadas como se a única resposta fosse para os automóveis. E o resultado está diante de nós: congestionamentos, acidentes, ruas hostis e espaços urbanos cada vez menos para humanos. Essa que é a verdade. Mas uma revolução silenciosa começou a mudar essa lógica. Uma revolução chamada ruas completas, ou Complete Streets, como é chamado no Canadá. E nos próximos minutos você vai entender por que esse conceito está transformando cidades no mundo inteiro. Olá, sou Léo Schutt e daqui do Canadá para o Brasil apresento técnicas de engenharia de tráfego para vocês, engenheiros e arquitetos, fazerem mais de 20 mil reais já nos primeiros projetos. Então, curta, comente e envie para quem precisa saber sobre isso. Antes de entendermos o que é uma rua completa, precisamos compreender como chegamos até esse ponto. Durante grande parte da história das cidades, as ruas eram espaços compartilhados. Pedestres, carroças, bicicletas, bondes e comerciantes utilizavam o mesmo ambiente. As ruas não eram apenas corredores de transportes, eram espaços de convivência, comércio e interação social. Após a Segunda Guerra Mundial, especialmente entre as décadas de 50 e 70, ocorreu uma verdadeira revolução. O automóvel passou a representar progresso, liberdade e desenvolvimento econômico. Governos investiram bilhões em rodovias e sistemas viários, enquanto bairros inteiros foram remodelados para acomodar o crescimento da frota. A engenharia de tráfego da época passou a focar quase exclusivamente no aumento da capacidade viária. Quanto mais carros apareciam, mais faixas eram construídas. Porém, nas décadas seguintes surgiram novos problemas: congestionamentos persistentes, aumento dos acidentes, poluição, sedentarismo e perda da qualidade dos espaços urbanos. Foi nesse contexto que surgiu um novo questionamento: será que as ruas deveriam servir apenas aos carros? Essa pergunta deu origem ao movimento Complete Streets, ou ruas completas. O século XX ficou conhecido por muitos especialistas como o século do automóvel. O carro trouxe inúmeros benefícios. Ele aumentou a mobilidade individual, facilitou deslocamentos e impulsionou a economia. Entretanto, também influenciou profundamente o desenho das cidades. Com o crescimento da frota, bairros passaram a ser construídos cada vez mais distantes dos centros urbanos. Surgiu o fenômeno da expansão urbana horizontal, conhecido como Urban Sprawl, que numa tradução literal seria um espraiamento urbano. Ao mesmo tempo, ruas foram alargadas, calçadas reduzidas e muitos sistemas de transporte coletivo perderam prioridade. E aí o resultado a gente já sabe, que foi de uma dependência crescente, enorme do automóvel. Hoje, em muitas cidades, atividades simples como ir à escola, ao supermercado, ao uso do trabalho, exigem o uso do carro. Essa dependência criou um ciclo difícil de quebrar. Quanto mais a cidade depende do automóvel, mais infraestrutura viária é necessária. Quanto mais infraestrutura viária é construída, maior tende a ser a dependência do automóvel. E é justamente esse modelo que o conceito de ruas completas busca repensar. Durante décadas, acreditou-se que congestionamentos eram simplesmente um problema de capacidade. Se uma via estava congestionada, a solução parecia óbvia: adicionar mais faixas. Esse raciocínio parecia lógico e foi aplicado em milhares de projetos ao redor do mundo. No entanto, a experiência mostrou algo surpreendente. Muitas vias ampliadas apresentavam melhora inicial, mas alguns anos depois voltavam a registrar congestionamentos semelhantes ou até piores do que antes. Esse fenômeno levou pesquisadores a questionar uma premissa básica da engenharia viária tradicional. Talvez o problema não fosse apenas falta de capacidade. Talvez estivéssemos estimulando cada vez mais pessoas a utilizarem o automóvel. Essa observação deu origem a um dos conceitos mais importantes do planejamento de transporte moderno: a demanda induzida. A solução tradicional, como a gente falou, sempre foi essa:
congestionamento, mais faixa e mais capacidade. O resultado esperado, menos congestionamento, mas o resultado real, congestionamento retorna, algumas vezes muito pior. A demanda induzida é um dos conceitos mais importantes para entender o surgimento das ruas completas. Quando ampliamos uma via, ela se torna mais atrativa para os motoristas. Pessoas que antes utilizavam outras rotas passam a utilizar aquela via. Pessoas que utilizavam transporte coletivo podem migrar para o automóvel. Alguns deslocamentos que antes não eram realizados passam a ocorrer. Com o tempo, a capacidade adicional acaba sendo absorvida. Isso não significa que ampliar vias nunca seja necessário. Em muitos casos, ampliações são justificadas. O ponto principal é entender que aumentar a capacidade não é uma solução infinita. Por isso, cidades modernas passaram a buscar estratégias complementares, como transporte coletivo de qualidade, infraestrutura cicloviária e melhoria das condições para caminhabilidade. Em outras palavras, começou-se a buscar formas mais eficientes de movimentar pessoas e não apenas veículos. Se você quiser saber um pouco mais sobre demanda induzida, veja em um dos nossos vídeos, onde a gente fez uma explicação total sobre a demanda induzida. E como nasceu as ruas completas? O conceito surgiu justamente como respostas aos desafios observados nas cidades modernas. Ao invés de perguntar quantos carros passam naquela rua, os planejadores começaram a perguntar quantas pessoas conseguem se deslocar com segurança, conforto e eficiência. Essa mudança pode parecer simples, mas representa uma transformação profunda na forma de pensar o espaço urbano. Uma faixa exclusiva de ônibus, por exemplo, pode transportar muito mais pessoas do que várias faixas para automóveis. Uma ciclovia segura pode substituir centenas de viagens motorizadas curtas. Uma calçada confortável pode incentivar deslocamentos a pé que antes eram feitos de carro. O foco passa a ser a eficiência do sistema como um todo, e não apenas a velocidade dos veículos. Então, o que é uma rua completa? É uma rua projetada para atender todos os usuários de forma equilibrada. É importante destacar que isso não significa que todas as ruas serão iguais. Uma avenida de transporte coletivo terá características diferentes de uma rua residencial. Uma via industrial terá necessidades diferentes de uma área turística. O conceito não busca padronização absoluta. O objetivo é garantir que as necessidades dos diversos usuários sejam consideradas no processo de planejamento e projeto. Por isso, a rua completa é muito mais uma filosofia de projeto do que uma solução específica. Existem muitos mitos sobre as ruas completas. Algumas pessoas acreditam que um conceito pretende eliminar automóveis da cidade, e isso não é verdade. Outras acreditam que se trata apenas de construção de ciclovias. Também não é verdade. O conceito busca o equilíbrio. Existem ruas onde o transporte coletivo será prioridade. Existem ruas onde a movimentação de carga será fundamental. E existem ruas onde o foco principal será o pedestre. A principal característica das ruas completas é justamente a adaptação ao contexto. Então eu complemento com um slide. Não é uma guerra contra carros, não é só ciclovia, não é eliminar estacionamentos, muito menos criar congestionamento. E também não podemos aplicar a mesma solução para toda a cidade. E quem utiliza as ruas? Bom, uma rua é um espaço extremamente complexo. Diversos usuários compartilham no mesmo corredor urbano e frequentemente possuem necessidades diferentes. O motorista deseja deslocar-se com eficiência. O pedestre deseja segurança e conforto. O ciclista necessita de proteção. O transporte coletivo precisa de confiabilidade operacional. As operações de carga e descarga precisam de acesso. Uma rua completa reconhece essa complexidade e procura equilibrar essas necessidades dentro das limitações físicas disponíveis. A mobilidade urbana, que é uma política que favorece o transporte ativo, transporte coletivo e, por fim, o automóvel, é um dos pilares das ruas completas. Uma cidade eficiente não obriga todos os cidadãos a utilizar o mesmo modo de transporte. Ela oferece
opções. Algumas pessoas preferem caminhar, tá tudo bem. Outras preferem pedalar, joia. Outras dependem do transporte coletivo. Muitas continuarão utilizando o automóvel. O objetivo não é eliminar escolhas, mas ampliar possibilidades. Quanto mais opções seguras e eficientes existirem, mais resiliente e equilibrado será o sistema de transporte urbano. Acho que aqui agora talvez seja a principal mensagem de toda essa aula. Durante décadas, avaliamos o sucesso de uma via pela quantidade de veículos que ela conseguia acomodar. As ruas completas propõem uma mudança de perspectiva. O que realmente importa não é quantos carros passam na rua, mas quantas pessoas conseguem se deslocar por ela. Quando analisamos dessa forma, percebemos que caminhar, pedalar e utilizar transporte coletivo são formas extremamente eficientes de utilizar o espaço urbano. Isso não significa eliminar o automóvel, significa utilizar o espaço disponível de maneira mais inteligente. E é justamente essa mudança de visão que servirá como base para que todos os próximos conceitos que veremos na sequência da aula. Quando a gente pergunta qual é a função de uma rua, muitas pessoas respondem que é movimentar veículos. Porém, antes de qualquer outra função, uma rua precisa ser segura. Não importa se a via possui alta capacidade ou excelente nível de serviço. Se ela produz acidentes graves ou fatais, existe um problema fundamental no projeto. Historicamente, a engenharia de tráfego priorizou a fluidez. O sucesso era medido pela velocidade média dos veículos ou pelo atraso nas interseções. Hoje sabemos que esse indicador é insuficiente. Uma rua eficiente não pode sacrificar a segurança dos usuários mais vulneráveis. Por isso, ruas completas adota uma visão mais ampla. O objetivo não é apenas reduzir congestionamentos, mas criar ambientes onde crianças, idosos, pessoas com deficiência, ciclistas e motoristas possam coexistir com riscos reduzidos. A segurança deixa de ser um elemento secundário e passa a ser o principal critério de avaliação. Existe um fator que influencia mais a gravidade dos acidentes do que praticamente qualquer outro: a velocidade. Quando o veículo dobra sua velocidade, sua energia cinética aumenta de forma muito mais significativa. Isso significa que pequenas diferenças de velocidade podem gerar grandes diferenças nas consequências de uma colisão. Diversos estudos demonstram que um pedestre atingido a 30 km por hora possui uma probabilidade muito maior de sobreviver do que um pedestre atingido a 50 km por hora. Essa constatação levou muitos países a rever suas políticas de velocidade urbana. O foco deixou de ser apenas garantir deslocamentos rápidos e passou a incluir a redução do risco sistêmico. Por isso, ruas completas considera a velocidade um elemento de projeto e não apenas um valor definido por sinalização. Qual velocidade queremos que os motoristas pratiquem? Tradicionalmente, muitos projetos viários eram desenvolvidos para velocidades superiores às velocidades regulamentadas. O resultado era previsível. Os motoristas interpretavam a geometria da via como um convite para acelerar. O conceito de velocidade-alvo inverte essa lógica. Primeiro, definimos qual velocidade é adequada para aquele contexto urbano. Depois, projetamos a via para induzir naturalmente esse comportamento. Se estamos próximos a uma escola, por exemplo, talvez desejemos velocidades mais baixas. Se estamos em corredor de alta mobilidade, talvez velocidades maiores sejam aceitáveis. A grande diferença é que a geometria passa a reforçar a velocidade desejada. Quando o projeto e regulamentação estão alinhados, o sistema se torna muito mais seguro e intuitivo. O motorista reage ao ambiente. Muitas pessoas acreditam que os motoristas obedecem apenas placas de velocidade. Na prática, o comportamento é fortemente influenciado pela percepção do ambiente. Uma avenida extremamente larga transmite sensação de segurança e conforto para velocidades elevadas. Já uma rua mais estreita, arborizada e com presença intensa de pedestres, induz velocidades menores. Esse fenômeno é amplamente estudado pela engenharia de tráfego. Por isso, ruas completas utiliza ferramentas físicas para comunicar ao usuário qual é o comportamento esperado. Ao invés de depender exclusivamente da fiscalização,
o próprio desenho urbano passa a funcionar como instrumento de segurança. Dando uma explicada aqui o que são traffic calming. Traffic calming são medidas de acalmamento de trânsito. Para isso você tem várias condições de implantação para que se reduza a velocidade da via, como por exemplo rotatória, chicanes, podemos dizer quebra-molas, plataformas e platôs. Dessa forma, você garante um acalmamento do trânsito. Ruas como os lugares. Durante décadas, muitas ruas foram tratadas apenas como corredores de circulação. Entretanto, quando observamos os espaços urbanos mais valorizados do mundo, percebemos algo interessante. Eles não são famosos pela velocidade dos veículos, são famosos pela qualidade da experiência humana. Praças, bulevares e ruas comerciais bem projetadas atraem pessoas porque oferecem permanência, conforto e interação social. O conceito de ruas como lugares reconhece exatamente isso. As ruas possuem uma função social. Elas ajudam a construir identidade urbana, fortalecem o comércio local e promovem encontros entre as pessoas. Uma rua completa não é apenas eficiente para deslocamentos. Ela também contribui para a criação de lugares memoráveis. E pode-se dizer que se cria até um pertencimento daquela região para a comunidade local. Então, fazendo um breve histórico, quem é que está por trás disso tudo? Quais são as principais referências técnicas? Uma dúvida comum é se as ruas completas representam apenas uma tendência ou uma filosofia sem base. A resposta é não. O conceito é sustentado por décadas de pesquisa, observação e experiência prática. Diversas organizações contribuíram para a sua consolidação. Entre elas destacam-se a NACTO, que revolucionou o desenho urbano contemporâneo, a TAC canadense, responsável pelas diretrizes daqui, a ITE, tradicional instituição de engenharia e transporte, e a ASTO, referência histórica em projetos viários. Além disso, o movimento Vision Zero trouxe uma nova abordagem para a segurança viária. Juntas, essas instituições ajudaram a transformar a forma como projetamos ruas em cidades modernas. Bom, a NACTO, a National Association of City Transportation Officials, ela fez algumas publicações bastante importantes que revolucionou esse desenho. Ela mudou profundamente o desenho urbano nas últimas 2 décadas. E ela surgiu da necessidade de adaptar a engenharia viária às realidades urbanas modernas. Seus manuais apresentam soluções que hoje são amplamente utilizadas em cidades como Nova York, Toronto, Vancouver e Montreal. O grande diferencial da NACTO foi aproximar a engenharia de tráfego, urbanismo e experiência urbana. Ao invés de focar apenas na movimentação de veículos, seus guias passaram a enfatizar segurança, caminhabilidade, ciclismo, transporte coletivo e qualidade do espaço público. Tudo o que a gente quer. Grande parte das soluções que veremos ao longo dessa aula possui influência direta das recomendações da NACTO. Na cidade onde eu moro, aqui em Hamilton, ela utiliza em seus relatórios explicitamente as guias da NACTO como referência técnica. A Visão Zero, ou Vision Zero, surgiu na Suécia na década de 90 e rapidamente se tornou uma referência mundial. Inclusive no Brasil, no canal do Gov, tem também falando sobre Visão Zero. A ideia central é extremamente simples. Nenhuma morte no trânsito deve ser considerada aceitável. Parece uma afirmação óbvia, mas durante muito tempo as fatalidades foram tratadas como consequências inevitáveis da mobilidade. A Visão Zero rejeita essa lógica. O programa parte do princípio que seres humanos cometem erros, portanto, devem ser projetados para minimizar as consequências desses erros. Isso significa projetar ruas mais seguras, velocidades mais compatíveis com o ambiente e infraestruturas que protejam os usuários vulneráveis. Hoje, diversas cidades utilizam o princípio da Visão Zero como base para sua política de segurança viária. Aqui, na cidade onde eu moro, ela já explicita de uma forma fantástica o compromisso com a Visão Zero. E qual a relação entre Complete Streets, ou ruas completas, e Visão Zero, Vision Zero? É importante a gente entender que Vision Zero e Complete Streets não são conceitos concorrentes, muito pelo contrário, eles se complementam. Visão Zero define o objetivo final, eliminar fatalidades e lesão grave. As ruas completas oferecem parte das ferramentas para alcançar esse objetivo. Quando reduzimos velocidades, melhoramos travessias, implantamos ciclovias protegidas e qualificamos o espaço público.
estamos aplicando princípios de ruas completas. Ao mesmo tempo, estamos contribuindo para os objetivos da Visão Zero. Por isso, muitos programas modernos de mobilidade urbana utilizam os dois conceitos de forma integrada, porque ambos priorizam vidas humanas. Até aqui nós já entendemos por que as ruas completas surgiu, quais problemas pretende resolver e quais princípios sustentam essa filosofia. Vimos que segurança, mobilidade, qualidade urbana e contexto são elementos fundamentais. Mas ainda falta responder uma pergunta essencial: como transformar esse conceito em projetos reais? Como um engenheiro, arquiteto ou planejador pode materializar essas ideias dentro de uma rua existente? Na próxima parte da aula, entraremos nas ferramentas práticas utilizadas pelas cidades para transformar corredores tradicionais em ruas completas. Falaremos sobre road diets, que tem muito aqui no Canadá e é legal falar para vocês. As larguras corretas, uma nova proposta das vias, ciclovias protegidas, faixas para ônibus, travessias e diversas outras soluções aplicadas ao redor do mundo. Porque a gente já sabe os problemas: congestionamentos, acidentes, dependência. E a gente sabe os princípios que a gente viu até agora. A rua do tamanho certo. Olha que legal. Durante décadas, muitas ruas foram projetadas para volumes do tráfego que nunca se concretizaram ou que deixaram de existir ao longo do tempo. O conceito de rua do tamanho certo parte de uma ideia simples: adequar a infraestrutura à demanda real. Isso não significa reduzir capacidade de forma arbitrária. Significa avaliar cuidadosamente como o espaço está sendo utilizado. Imagina uma avenida de 6 faixas, onde apenas 3 ou 4 são efetivamente necessárias durante a maior parte do dia. Será que o espaço restante não poderia ser melhor utilizado? Talvez uma ciclovia protegida, uma faixa para o transporte coletivo, áreas verdes, calçadas mais confortáveis. Esse conceito da rua do tamanho certo, ela busca exatamente essa otimização. O objetivo não é retirar espaço dos veículos por motivos ideológicos, mas utilizar o espaço urbano de maneira mais eficiente e equilibrada. Mas existe uma questão importante: como saber se uma faixa realmente está sobrando? Não podemos simplesmente olhar uma avenida e concluir que ela possui excesso de capacidade. Essa decisão exige dados. É justamente aqui que entram os estudos de tráfego, através de contagens volumétricas, análises operacionais, níveis de serviço, projeções de demanda. Uma rua completa bem-sucedida não nasce de opinião, ela nasce de diagnóstico técnico, reutilizando o espaço viário. Após identificar um espaço excedente, surge uma nova oportunidade: reaproveitá-lo. Esse processo em inglês é conhecido como repurposing, mas na verdade é você reutilizar o espaço vazio. Em vez de simplesmente manter uma faixa pouco utilizada, podemos transformá-la em algo que gere mais valor para a cidade. Diversas cidades ao redor do mundo fizeram exatamente isso. Áreas anteriormente dedicadas exclusivamente aos automóveis passaram a receber ciclovias, corredores de ônibus, mobiliário urbano, espaço de convivência. O interessante é que muitas dessas intervenções produziram resultados positivos tanto para a mobilidade quanto para a qualidade urbana. O espaço público é um recurso extremamente valioso. Esse conceito busca garantir que ele seja utilizado da forma mais eficiente possível. Sempre que uma cidade decide transformar uma faixa de tráfego em ciclovia, corredor de transporte ou área para pedestres, surge uma pergunta inevitável: qual será o impacto na operação viária? A resposta não pode nunca ser baseada em percepção. Ela precisa ser baseada em estudos de tráfego capazes de quantificar os efeitos da intervenção. Road Diet. Road Diet tem aqui no Canadá e nos Estados Unidos, mas é um bom exemplo de como aplicar a rua completa numa rodovia. Ela é uma das ferramentas mais conhecidas dentro das ruas completas. O termo pode ser traduzido assim como uma dieta viária. A ideia consiste em reduzir o número de faixas de circulação quando existe capacidade excedente. Um exemplo clássico ocorre em vias com 4 faixas, 2 por sentido. Em muitos casos, essas vias apresentam problemas de segurança, especialmente para conversões à esquerda e travessia de pedestres. Ao transformar a seção em uma faixa por sentido, mais uma faixa central de conversão, diversos conflitos são eliminados. O espaço liberado pode ser destinado a ciclovias, estacionamentos ou áreas de pedestres.
O resultado frequentemente inclui redução de acidentes e melhor aproveitamento do espaço disponível. E aqui entra também um estudo de tráfego. Então, para você elaborar uma road diet aqui, você tem que ter uma pesquisa de acidentes, você tem que ter um volume mínimo de veículos e um volume máximo de veículos para você poder fazer esse tipo de coisa. E é aí que entra o estudo de tráfego, para você calcular todas as condições necessárias para isso. Ciclovias protegidas. Durante muito tempo, acreditou-se que bastava pintar uma faixa no pavimento para incentivar o uso da bicicleta. A experiência mostrou que isso não era suficiente. Muitas pessoas simplesmente não se sentem confortáveis pedalando ao lado de veículos em alta velocidade. Nós fizemos uma aula sobre o que acontece com os ciclistas em pistas de alta velocidade. Só procurar nos vídeos aqui. As ciclovias protegidas surgiram para resolver esse problema. Ao criar uma separação física entre bicicletas e automóveis, aumenta significativamente a sensação de segurança. Isso é particularmente importante para crianças, idosos e ciclistas iniciantes. Diversas cidades observaram o crescimento expressivo no número de viagens de bicicleta após a implantação de infraestrutura protegida. O principal aprendizado é simples. Quando oferecemos segurança, as pessoas respondem positivamente. Todo deslocamento começa ou termina com uma caminhada. Mesmo quem utiliza automóvel ou transporte coletivo realize parte do trajeto a pé. Por isso, o pedestre ocupa posição central no conceito de ruas completas. Uma boa calçada não é apenas um espaço residual ao lado da via, ela é uma infraestrutura de mobilidade. Largura adequada, acessibilidade universal, iluminação e conforto térmico influenciam diretamente a experiência do usuário. As travessias também merecem atenção especial. Quando uma pessoa precisa atravessar 6 ou 8 faixas de tráfego, a percepção de risco aumenta consideravelmente. Por isso, muitas ruas completas utilizam extensões de calçada, ilhas de refúgio e travessias elevadas para melhorar a segurança. Nesse exemplo aqui, a gente vê um avanço de calçada onde realmente melhora muito a travessia do pedestre, aumentando a segurança, seja ela por conta do armazenamento, seja ela por conta da visibilidade que o pedestre vai ter ao atravessar, ao observar os carros. Prioridade para o transporte coletivo é um dos princípios centrais das ruas completas. É utilizar o espaço urbano de forma eficiente. Quando analisamos a quantidade de pessoas transportadas por unidade de espaço, o transporte coletivo se destaca. Vou dar o exemplo de um ônibus. Um ônibus, um único, pode substituir dezenas de automóveis. Entretanto, quando o transporte coletivo e carros compartilham a mesma faixa congestionada, a eficiência do sistema diminui. Por isso, muitas cidades implantam faixas exclusivas ou preferenciais. Essas intervenções melhoram a confiabilidade operacional, reduzem tempo de viagem e tornam o transporte coletivo mais competitivo. O resultado beneficia não apenas os usuários do transporte público, mas todo o sistema de mobilidade. Quando a gente analisa sobre transporte público, a gente ouve dizer que se for conforto e tal, mas todas as pesquisas já feitas, inclusive na cidade onde eu trabalhei, o primeiro lugar do ranking é a confiabilidade. Se você tem confiabilidade, você pode até ter uma migração dos autos para o transporte coletivo. Se você não tem essa confiabilidade, ou seja, saber que ele vai chegar naquele horário, ter a certeza que ele vai passar naquele tempo que está no seu celular ou que foi programado, você desiste. Muitas vezes o estacionamento é visto apenas como espaço para veículos. Entretanto, em áreas urbanas, ele pode desempenhar funções muito mais amplas. Quando localizado entre a faixa de circulação e a calçada, o estacionamento cria uma espécie de barreira física que aumenta a sensação de proteção para os pedestres. Além disso, contribui para reduzir velocidades operacionais. Em áreas comerciais, também facilita o acesso de clientes ao estabelecimento. Normalmente, o estacionamento deve ser planejado de forma estratégica, mas quando utilizado corretamente, ele pode contribuir significativamente para os objetivos de uma rua completa. Inclusive, o estacionamento ele faz parte de um ranqueamento quando você está analisando a velocidade da via, dentro das características operacionais, dentro de ferramentas utilizadas para você definir a velocidade de operação da via. Os refúgios centrais são frequentemente associados a apenas separação física entre sentidos opostos de tráfego. Entretanto, elas também desempenham um papel importante na segurança viária.
Uma travessia de 4 ou 6 faixas pode intimidar usuários na travessia. Quando existe uma ilha de refúgio central, o pedestre passa a atravessar em etapas. Isso reduz a exposição ao tráfego e melhora significativamente a percepção de segurança. Além disso, medianas ajudam a organizar movimentos de conversão e reduzir conflitos. Por este motivo, elas aparecem frequentemente em projetos de ruas completas. Inclusão é um requisito de ruas completas. Quando a gente fala em ruas completas, não estamos falando apenas de diferentes modos de transporte. Também estamos falando de diferentes capacidades físicas e cognitivas. Uma rua verdadeiramente completa precisa funcionar para todos. Isso inclui pessoas com deficiência visual, usuário de cadeira de rodas, idosos, crianças e até mesmo pessoas carregando bagagens ou empurrando carrinhos de bebê. A acessibilidade não deve ser encarada como um complemento, ela deve ser incorporada desde o início do processo do projeto. Quando projetamos para os usuários mais vulneráveis, acabamos criando espaços melhores para todos. Até aqui, vimos diversas ferramentas utilizadas na implantação de ruas completas. Cada uma delas possui objetivos específicos. Algumas priorizam segurança, outras aumentam a eficiência do transporte coletivo. Outras melhoram a caminhabilidade ou incentivam o uso das bicicletas. Mas todas compartilham o mesmo objetivo: tornar as cidades mais funcionais para as pessoas. Quando combinadas de forma adequada, essas soluções produzem benefícios que vão muito além da mobilidade. Elas influenciam a saúde pública, a economia local, o meio ambiente e a qualidade de vida. Daqui para frente, nós vamos analisar resultados observados em diferentes cidades e entender como esse conceito vem sendo aplicado na prática. Saúde pública, qual a relação que ela tem com as ruas completas? Quando pensamos em saúde pública, normalmente imaginamos hospitais, médicos e medicamentos, mas poucas pessoas percebem que o desenho das ruas também influencia diretamente a saúde da população. Uma cidade onde caminhar é desconfortável ou perigoso acaba incentivando o uso constante do automóvel. Como consequência, os níveis de atividade física diminuem. Por outro lado, quando oferecemos calçadas confortáveis, travessias seguras e infraestrutura cicloviária adequada, criamos oportunidades para que pequenas viagens sejam feitas de forma ativa. Muitas vezes não estamos falando de exercícios planejados, mas de atividades incorporadas ao dia a dia, como caminhar até uma loja, uma escola ou um ponto de ônibus. Além dos benefícios físicos, existe também um impacto importante na saúde mental. Ruas mais arborizadas, seguras e agradáveis tendem a estimular o convívio social e reduzir níveis de estresse. Por isso, cada vez mais profissionais de saúde participam das discussões sobre mobilidade urbana. Um dos maiores equívocos que a gente já ouviu sobre ruas completas é acreditar que elas prejudicam a economia local. E, na realidade, diversas experiências mostram exatamente o contrário. Quando uma rua se torna mais agradável para caminhar, as pessoas tendem a permanecer mais tempo no local. E quanto mais tempo permanece, maiores são as oportunidades de consumo. Além disso, os espaços urbanos qualificados costumam atrair novos empreendimentos, aumentar a valorização imobiliária e fortalecer o comércio existente. É importante lembrar que clientes não chegam apenas de carro, eles também chegam a pé, de bicicleta e de transporte coletivo. Ao ampliar as opções de acesso, uma rua completa pode aumentar a área de influência de uma região comercial. Por isso, hoje, muitas associações comerciais apoiam projetos que priorizam a experiência urbana e não apenas a circulação de veículos. É sabido que as ruas ocupam uma parcela significativa do espaço urbano. Isso significa que elas também podem desempenhar um papel importante na sustentabilidade ambiental. Ao incentivar deslocamentos a pé, de bicicleta e por transporte coletivo, reduzimos a dependência de automóveis e, consequentemente, as emissões associadas aos transportes. Mas os benefícios vão além disso. Muitas ruas completas incorporam infraestrutura verde, como jardins de chuva, árvores e pavimentos permeáveis. Esses elementos ajudam a controlar o escoamento superficial, reduzem enchentes urbanas e contribuem para o conforto térmico. Em um contexto de mudanças climáticas e eventos extremos cada vez mais frequentes, esse aspecto ganha relevância crescente. A rua deixa de ser apenas um corredor de transporte e passa a funcionar também como infraestrutura ambiental. Vamos ver agora alguns estudos de casos.
na Times Square, em Nova York. A gente tinha lá uma priorização de pedestre, muitos congestionamentos e vários conflitos. E depois a gente passou a ter mais espaço para pedestre, mais segurança, melhor experiência urbana. Ela é uma das mais famosas transformações apresentadas. Durante décadas, a região era dominada pelo tráfego veicular. Apesar de ser um dos locais mais visitados do mundo, os pedestres possuíam relativamente pouco espaço. A cidade decidiu testar uma abordagem diferente. Parte do espaço destinado aos veículos foi convertida em área de pedestre. Inicialmente, houve muita resistência. Diversos grupos argumentaram que a mudança causaria congestionamentos severos. Entretanto, após a implementação, observou-se aumento de segurança, melhoria da experiência urbana e fortalecimento de atividade econômica. A Times Square tornou-se um símbolo internacional de como pequenas mudanças na distribuição do espaço podem produzir grandes resultados. Toronto é uma das cidades que mais contribuíram para a evolução do conceito de ruas completas na América do Norte. A cidade desenvolveu diretrizes específicas para orientar projetos viários, incorporando segurança, multimodalidade e qualidade urbana. Um dos aspectos mais interessantes da abordagem de Toronto é o reconhecimento que diferentes ruas possuem diferentes funções. Nem todas as vias precisam ter exatamente os mesmos elementos. O projeto deve sempre responder ao contexto local. Esse princípio é extremamente importante porque evita soluções padronizadas e incentiva projetos mais inteligentes e adaptados à realidade de cada corredor urbano. Um aspecto interessante é que cidades como Toronto não implementam ruas completas apenas com base em diretrizes urbanísticas. As decisões normalmente são apoiadas por extensos estudos de tráfego, avaliações operacionais e monitoramentos antes e depois das intervenções. Isso permite que os projetos sejam continuamente ajustados com base em evidências. A cidade onde eu moro, Hamilton, desenvolveu uma abordagem própria chamada Complete Livable Better Streets. O aspecto mais interessante desse modelo é a tentativa de equilibrar mobilidade e qualidade urbana. O relatório da cidade destaca que as ruas devem atender simultaneamente funções de transporte, convivência, desenvolvimento econômico e construção de identidade urbana. Outro ponto importante é o reconhecimento de que algumas ruas serão mais completas que outras. Isso ocorre porque cada corredor possui características específicas, diferentes usos do solo e diferentes demandas de mobilidade. Essa visão flexível é extremamente compatível com os princípios modernos de planejamento urbano. E o que o Brasil pode aprender? Embora o conceito tenha se desenvolvido principalmente na América do Norte, suas lições são extremamente relevantes para o Brasil. Nossas cidades enfrentam desafios semelhantes: congestionamentos, acidentes, crescimento urbano disperso e dificuldades de integração modal são problemas presentes em praticamente todos os grandes centros urbanos brasileiros. Ao mesmo tempo, o Brasil possui características próprias que exigem adaptações. Não devemos sempre copiar soluções estrangeiras. O mais importante é compreender os princípios e aplicá-los de forma compatível com a realidade local. Essa capacidade de adaptação é justamente um dos pilares das ruas completas. Mas, infelizmente, a gente pode ver que, ao longo dos anos, os aportes têm se reduzido. Isso impacta diretamente na falta de mobilidade urbana. A gente sabe que os desafios são muitos e implementar ruas completas no Brasil não é uma tarefa simples. Muitas cidades cresceram rapidamente e possuem infraestrutura construída sob uma lógica fortemente orientada ao veículo. Além disso, existem limitações financeiras, dificuldades institucionais e desafios relacionados à manutenção urbana. Outro fator muito importante é a resistência às mudanças. Intervenções que redistribuem espaço viário frequentemente geram debates intensos. Por isso, projetos bem-sucedidos normalmente combinam planejamento técnico, participação pública e monitoramento dos resultados. A transformação urbana exige tempo, mas os benefícios podem ser extremamente significativos. Não existe uma receita universal para a implementação de ruas completas, como a gente veio falando até aqui. Cada projeto deve começar pela compreensão do contexto. Quem utiliza a via? Quais são os principais destinos? Existe comércio, transporte coletivo, escolas? A partir dessa análise, definimos prioridades e avaliamos quais ferramentas são mais adequadas. Em alguns locais, o foco poderá ser segurança. Em outros, transporte coletivo. Em outros ainda, a qualificação do espaço público. O mais importante é que as decisões sejam fundamentadas em dados.
análise técnicas e objetivos claramente definidos. Ruas completas não é um conjunto de intervenções isoladas, é uma metodologia de planejamento urbano. O mais importante é que as decisões sejam fundamentadas em dados. E quando falamos em dados, estamos falando de estudos de tráfego. Já falamos sobre contagem veiculares, as pesquisas de origem e destino, avaliação de capacidade, análise de fila, modelagem operacional e projeções futuras são ferramentas fundamentais para transformar boas intervenções em projetos viáveis. Fica mais fácil você vender seu projeto quando você tem todos esses dados tabulados e analisados. Uma rua completa, bem planejada, não é resultado de opinião, é resultado de engenharia, planejamento urbano e análise técnica trabalhando em conjunto. Então a gente tem aqui uma apresentação de como seria a implantação, como seria uma aplicação no Brasil das ruas completas. Se inicia pelo estudo de tráfego, aí a gente faz o diagnóstico, a gente vê as possíveis soluções, simula isso a partir dessas soluções, avaliando cenários atual, futuro, etc. Implementa e depois faz o monitoramento. Lembrando que todos os usuários são pedestres, ciclistas, transporte público, automóveis e tem que ter acessibilidade universal. Então, o resultado final que a gente espera é segurança viária, mobilidade eficiente, inclusão social, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Chegamos ao final da nossa jornada sobre ruas completas. Ao longo dessa aula, vimos que esse conceito surgiu como resposta aos desafios das cidades modernas. Aprendemos que ampliar vias nem sempre resolve congestionamento. Entendemos a importância da segurança, da mobilidade multimodal e da infraestrutura verde. Também conhecemos ferramentas práticas como Road Diet, ciclovias protegidas, faixas exclusivas e intervenções voltadas à acessibilidade. Por fim, analisamos exemplos reais e discutimos como esses princípios podem ser aplicados no contexto brasileiro. Se existe uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês dessa aula é a seguinte: ruas não são apenas corredores para veículos. Elas são espaços públicos fundamentais para a vida urbana. E quanto melhor projetarmos esses espaços, melhores serão nossas cidades. Tchau!